Hunter x Hunter é uma das minhas obras favoritas. A construção da trama e esse universo rico que a obra tem são muito bem explorados, sem contar no desenvolvimento absurdo dos personagens. Mas hoje a gente vai falar de algo que foi muito bem construído, que é o ódio do Gon. Gon é um personagem muito bem trabalhado na trama, um personagem meigo e carismático. Ele passa muita sensação de paz e calma no decorrer da obra. Não quer guerra com ninguém, só quer ir atrás do seu pai que foi comprar cigarro e nunca mais voltou. O desenvolvimento do Gon vem de uma forma tão natural, com uma constante crescente, e eu gosto da forma como o Togashi evolui os seus personagens, sempre de uma forma complexa de aprendizado e muita dedicação. Ele não costuma bufar o personagem, ele vai fazendo todo um trabalho de desenvolvimento, fortificando o personagem no decorrer da obra, e isso é muito bom. A gente tem o Nen, que pra mim é um dos elementos mas muito bem construídos em obras shonen. Cheio de regras, e que regras, meu irmão? Você fica confuso com toda essa construção desse elemento presente na trama. E eu gosto dessa parte mais explicativa de Hunter x Hunter. Isso é uma das melhores características da obra. Isso faz a lore da obra ser algo incrível e muito bem trabalhado. Inclusive em toda essa questão de Nen, quando eu assisti da primeira vez eu fiquei um pouco confuso, porque realmente é um pouquinho complexo. Hunter x Hunter na real tem diversas informações que tem um grauzinho de complexidade, então você tem que prestar muito bem atenção. E eu acho que com a dublagem da série, que a gente sabe que a série está sendo dublada, e isso vai facilitar demais o entendimento da obra. O Gon ele sempre foi nos mostrado como uma pessoa calma e tranquila, mas no arco das quimeras tudo isso iria mudar. Gon e Killua começam a expedição junto com Kaito no território da NGL, onde está tendo esse surto com as formigas quimeras. Elas começaram a se alimentar de humanos e consequentemente os humanos que possuíam Nen, e foram evoluindo gradativamente, assim como os humanos, e tudo isso para dar à luz ao rei. Pois bem, então Gon, Kaito e Killua adentram ainda mais no território dessas criaturas e nesse momento acabam encontrando Pitou, uma personagem roubada pra caramba. Eu acho muito bom como os parâmetros de força em Hunter x Hunter são muito bem desenvolvidos e bem distribuídos. É um trabalho meticulosamente bem feito. Enfim, nunca você vai ter a sensação, por mais que você avance na obra, e aquela sensação que Dragon Ball passa. O inimigo tem que ser muito mais forte que aquilo e tem que ter um grau de poder muito mais forte. Não, o Togashi ele sabe trabalhar isso muito bem, e isso é um dos problemas que a obra shonen tem, de o inimigo sempre ser mais forte que o outro, e aí você vai bolando uns parâmetros de força muito bem desequilibrados, e aí eu acho que isso daí é uma das coisas que mata muita obra por aí. E acontece quando eles encontram a Pitou, o Gon vê o Kaito perdendo o braço e acaba perdendo a cabeça, ficando desesperado, mas aí ele é desacordado, então o Killua e ele precisam fugir, pois o Kaito daria conta do problema, ou no caso tentaria. E é muito importante ver que o desespero, até o Kaito fica desesperado porque a Pitou não era igual às outras formigas que eles lutaram até aquele momento. Ela era muito forte e ela é mais fraca que o rei. Então olha que negócio absurdo, esses parâmetros de força que o Togashi faz, e ele desenvolve muito bem essa questão. Nessa daí o Kaito acaba indo pra vala e Gon acha que ele está vivo e quer a todo custo salvá-lo, e aqui que começa o nosso desenvolvimento. A obra primeiro introduz esses personagens, desenvolve uma relação de amizade, né, um laço ali entre esses personagens, depois tira tudo isso. E o Gon ele começa nesse momento a se culpar por ser fraco e não ter tido a capacidade de ajudar o Kaito. E é muito bacana porque momentos antes ele e o Killua estavam muito confiantes, porque estavam derrotando todos os inimigos que encontravam no meio do caminho. E os dois acabam quebrando muito a cara, porque existe sim formigas mais fortes. E até muito engraçado porque a evolução desses personagens no decorrer desses episódios acabam até passando para nós, telespectadores ou leitores, que os personagens estão ficando muito roubados, que eles estão dando conta do problema. Então até nós, até eu, por exemplo, eu fiquei meio confiante, vai ser fichinha. Mas não, a obra te joga um grande balde de água fria. Aquele coração puro e em paz vai embora. A culpa, a raiva e a amargura corrói o coração de Gon.
o personagem passa por uma transição absurda. E tem aquele ditado: nunca irrite uma pessoa de coração bom. E eu acho que é isso, o ditado. E no decorrer do arco, a raiva vai tomando cada vez mais conta do Gon. E mesmo ele aparentando ser mais fraco que a Pitou, ele consegue botar medo nela. Porque ela se encontra em uma situação que ela precisa curar a Komugi. Porque se ela não fizer isso, Meruem ficaria furioso. E ela precisa usar toda a sua atenção, sua força, para Komugi não morrer. Porque foi um pedido do rei. Gon fica muito pistola e aceita esperar, mas o instinto assassino e o ódio no seu olhar não vai embora, ele fica paralisado. A Pitou fica com medo. Na época que eu assisti, até fiquei assustado com o Gon. Olha o que fizeram com esse personagem, cara. O personagem era um amor de pessoa, do nada vira uma alma cebosa, desalmado. E após todo o procedimento da Pitou, ela acaba levando o Gon até o Kaito, porque o Gon, na cabeça do Gon, o Kaito estava vivo, estava bem, e a Pitou, com aquele poder de Nen nela, iria trazer o Kaito de volta. Mas chegando no local, ele explica para o Gon que ele está morto. O ódio do personagem, ele é tão bem construído até esse momento, porque o autor ele já vai nos preparando para o que aconteceria aqui. E ele dá um gostinho de toda essa situação, de todo esse sentimento do Gon, lá na cena que o Moral pede para o Gon usar o poder dele, imaginando que ele era Pitou, para testar o personagem. Acontece que Moral desistiu. O Gon estava com sangue no zóio. Com todo o seu ódio, o Gon acaba sacrificando toda a sua vida para ter mais força. É basicamente o que o Kurapika fez, mas a do Gon foi dar a vida em troca de força para derrotar a Pitou, porque naquela forma que ele estava, ele não iria conseguir isso. Já a do Kurapika, ele faz o procedimento lá com as correntes, que caso ele use as correntes que não seja ninguém da trupe fantasma, ele ia acabar morrendo. Por isso que o seu ataque também é muito mais forte, mas tem um objetivo. No caso do Gon, sacrificou a vida. E eu fico muito curioso porque a Pitou ainda agradece que foi ela que tinha lutado com o Gon e não o Meruem. E aí me surgiu muitas dúvidas nessa época. Será que o Gon nessa forma tancaria o Meruem? Ele era tão forte quanto o Meruem? Porque eu não consigo acreditar que o Gon, ele daria conta do Meruem. E é muito engraçado como a obra ela faz isso. Por mais que o Gon parecesse ser forte, pra mim, eu assistindo, ele não tinha capacidade de derrotar o Meruem. Então essa frase me deixou com uma pulga atrás da orelha. E outra coisa que eu elogio em Hunter x Hunter é que, tipo assim, se fosse em outro mangá, anime genérico, o Gon ia acabar lutando com o Meruem. Mas não, ele não luta, né? Ele não luta com o vilão principal, com o antagonista principal do arco. Eles sequer se encontram direito ou trocam alguma palavra. E aí, eis a questão. Será que o Gon, nessa forma, ele tancaria o Meruem? Deixa aí nos comentários, eu estou em bastante dúvida. Quem tiver uma resposta, por favor, explique para nós aí. O ódio é um sentimento perturbador. Gon perdeu a cabeça por ter perdido alguém importante. E mais ainda, o sentimento de culpa por ser fraco ajudou a alimentar ainda mais essa sua raiva descomunal. O menino ele não só tinha ódio da Pitou, ele tinha ódio por si mesmo, por ser fraco e não ter conseguido ajudar o seu amigo. O menino do coração puro e tranquilo ficou com o coração amargo e amedrontador. É claro, se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o gostei, se possível, compartilha. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e assistir os outros vídeos do canal. Eu vou ficando por aqui, é isso aí, falou e até a próxima.